país se reúne para pensar o seu futuro a partir da ciência, da tecnologia e das políticas públicas. Onde se posiciona o esporte? Ele é um pilar estratégico ou continua sendo visto como um elemento secundário? Como pesquisador beneficiário do Programa de Apoio à Mobilidade e Instalação de Pesquisadores Refugiados da FAPERJ, iniciei meu trabalho de campo na 78ª reunião anual da CBPC para o projeto Cultura Gerencial nas Organizações do Esporte de Alto Rendimento no estado do Rio de Janeiro, uma abordagem de quíntupla hélice. No coração do evento, abordei instituições-chave como uma pergunta aberta: qual é a relação da sua instituição com o esporte brasileiro? Para além dos discursos oficiais, meu objetivo foi observar o espontâneo, os olhares, a linguagem corporal, o entusiasmo ou a dúvida. Um primeiro diagnóstico sobre como a gestão esportiva é pensada a partir da ciência. Convido a comunidade científica, os gestores e todos os atores do ecossistema esportivo a analisarem comigo não apenas o que é dito, mas como se decide. A seguir, compartilho com vocês este valioso depoimento. Vamos assistir. Eu sou Josina Nascimento, sou física, com mestrado e doutorado na área de ciência da computação. E eu sou funcionária do Observatório Nacional há 47 anos. O Observatório Nacional é uma instituição de pesquisa, prestação de serviços e ensino do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e completa no que vem 200 anos. Assim, o Observatório Nacional, vou passar aqui para o Eugênio para falar sobre um estudo que ele lembrou. Mas eu gostaria de lembrar que o esporte, que é muito atrativo, né, para todas as crianças e para os jovens, que ele pode ser usado para que as crianças e os jovens compreendam a física, a matemática, porque a astronomia, geofísica precisam de física e de matemática, e que através do esporte a gente consegue falar sobre isso de forma atrativa. Vou passar aqui para o Eugênio para ele falar de um caso do Observatório Nacional com o esporte. Fala quem você Olá, eu sou Eugênio Reis, eu sou astrônomo, trabalho no Museu de Astronomia e Ciências Afins, que divide o mesmo campus com o Observatório Nacional. E você me perguntou sobre esporte e eu lembrei de ter lido num livro biográfico de um antigo funcionário do Observatório que na década de 30 do século passado, os cronômetros do serviço da hora do Observatório Nacional eram usados para cronometrar a corrida de carros nas ruas do Rio de Janeiro, quando se podia ainda correr livre nas ruas, né? Esses cronômetros eram usados para cronometrar a volta que esses carros davam na corrida. Então essa é a ligação que eu me lembro agora do observatório, da ciência com o esporte. Não fiquei surpreso, eu estou acostumado a todo tipo de pergunta. Eu também não fiquei surpresa, porque muitas vezes as pessoas não imaginam a relação do Observatório Nacional, que faz pesquisa e prestação de serviço e ensino nas áreas de astronomia, geofísica, tempo e frequência. As pessoas às vezes não têm ideia da relação da ciência que a gente faz com a vida do dia a dia. Então eu não fiquei surpresa e eu acho muito importante que a gente invista nessa ideia de usar o esporte para ensinar física e matemática. Muito obrigado. Meu nome é Adriana Correia, sou tecnologista da Agência Espacial Brasileira, trabalho na agência e nós ficamos sediados em Brasília com algumas unidades regionais no Maranhão, Natal, Rio Grande do Norte e São José dos Campos.
o Gilmar veio aqui e me fez uma pergunta muito interessante, que era a relação da área espacial com o esporte. Primeiro eu me senti assim um pouco desconcertada com a pergunta, emocionada, porque eu nunca havia pensado nessa situação, na relação entre o esporte e a área espacial. Mas depois a gente começou a conversar e realmente tem muita relação. Nas explorações espaciais, os astronautas precisam sempre estar no seu melhor físico para poder aguentar as altas gravidades, todas as condições que eles passam para sair do planeta. Essa seria uma relação. Mas não só isso, nós todos somos submetidos às mesmas leis da física. Então todos estudamos ali para, por exemplo, a gente fabricar um foguete, um satélite, nós temos que entender bem as leis da dinâmica, da mecânica, e quando a gente estuda também o esporte, a gente também precisa entender bem isso e como isso afeta o nosso corpo. Então tem uma relação até bem próxima da área espacial com o esporte. Olha, não me vem nenhuma à mente agora, mas eu pensei em outra coisa. Quando a gente vai para o espaço, a gente precisa muito também estar com a nossa mente boa, e por isso também o nosso corpo tem que acompanhar, porque a atividade física também é importante para a sanidade mental, né? E o mesmo, até as pessoas que não vão para o espaço, por exemplo, nós que trabalhamos nessa área, ou qualquer outra pessoa também precisa muito do esporte para isso. Então a gente usa muito a parte intelectual, então a gente tem muita pressão, lida muito com estresse, e aí o esporte ajuda a gente também nesse sentido. Talvez uma parceria nesse sentido de valorizar o esporte e a importância dele no âmbito também para a saúde das pessoas que trabalham com áreas assim de alta complexidade. Por exemplo, a gente sabe que hoje os fármacos, o pessoal da farmácia tem alta complexidade, e a área espacial também é uma área muito complexa. Então a gente precisa estar também com essa intencionalidade de estar fazendo um esporte, estar saudável, a gente que saiba lidar com esse estresse no dia a dia. Muito obrigado. Olá pessoal, meu nome é Karine, eu sou da assessoria de comunicação do CNPEM, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. A gente fica localizado lá em Campinas, no interior do estado de São Paulo. A gente opera o Sirius, o acelerador de elétrons brasileiro, entre outras instalações. Aqui do meu lado, Gustavo Moreno, também da área de comunicação do CNPEM, e eu estou aqui com a Karine para falar um pouco sobre esportes, não é? Que nós temos lá em Campinas uma série de infraestruturas abertas para pesquisadores que podem trazer o seu problema científico para nós, e eles fazem os estudos diretamente nesses locais. E no caso do esporte, a gente tem materiais que podem ser usados tanto para a saúde de atletas, como um adesivo que seja um curativo, você melhorar a parte de saúde mesmo, nutrição, fármacos que possam ajudar, de repente, a regenerar um osso, por exemplo, mais rápido. E você pode pesquisar tudo isso usando técnicas avançadas, como um acelerador de elétrons que a Karine mencionou. quando você fez a pergunta para mim, eu fiquei pensando, como será que a gente pode conectar o esporte com a ciência? Foi aí então que me veio na mente, né, como o CNPEM pode contribuir com essa área tão importante. Como o meu colega Gustavo mencionou, a gente tem diversas instalações, facilities, né, que são abertas para a comunidade científica nacional e internacional de forma gratuita. E inclusive até a gente faz esse convite para você, pesquisador, que você pesquise, né, que você tenha pesquisas na área de esporte, você pode utilizar nas nossas instalações, pode acessar o nosso programa de usuários e aí a gente faz uma provocação para você que é pesquisador da área de esporte. Qual pergunta que te move? Gustavo, como te sentiste? E justamente a pergunta que te move é o que nos move também a construir essas instalações e disponibilizar para toda a comunidade científica. Então, justamente como a Karine falou, entra no nosso site, busca pelo CNPEM, @CNPEM,
Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que você pode ter acesso a todas essas instalações a partir dessa única pergunta: o que é que te move? Muito obrigado. Obrigada. Eu sou Elielso Rocha, sou técnico do Museu Guild. Bem, quando eu fui questionado sobre a relação do museu com o esporte, eu achava inicialmente que não existia nenhuma relação. Mas, por outro lado, a gente tem que entender também que o museu trabalha com ciências humanas. Então, existe uma Olimpíada que o museu realiza na nossa estação científica, que desenvolve jogos com as populações tradicionais da região, e é, de certa forma, uma relação com o esporte. Então, se existe uma relação da minha instituição com o esporte, é através, principalmente, dessa Olimpíada e também das relações com as populações indígenas, que também realizam Olimpíadas. E que pesquisadores da instituição podem realizar pesquisas nesse caminho também. Porque eu achava inicialmente que não existia relação nenhuma, e na verdade, quando a gente olha mais profundamente, a gente vê que existe sim relação da instituição com o esporte. ¿Me puedes presentar? Preséntame do esporte. O Museu Guild desenvolve uma Olimpíada na Ilha do Marajó, onde nós temos uma sede, e lá desenvolvido vários jogos com as populações locais. Como se chama? Olimpíada de Cachoanã. Todos os anos? Todo ano. Todo ano. Quantas pessoas participam? Eu não tenho exatamente o número de pessoas, mas é todo um município lá convidado para realizar os jogos lá na semana da Olimpíada. Muito obrigado, Elielso. Olá, eu sou Henrique dos Santos Pereira, eu sou o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que é uma unidade de pesquisas do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, com sede em Manaus, no Amazonas. A educação física e esporte não são temas centrais da agenda científica do INPA. Então, não há uma resposta pronta para a sua pergunta, porque a nossa relação com esses temas se dariam de maneiras indiretas. Então, um desses caminhos seria pensar na educação física e na atividade, atividade humana, as questões ligadas com a fisiologia, portanto, pensar na alimentação e na ligação direta que há entre a educação física e o esporte com a saúde humana. Se a gente pensar que o atleta, o desportista, ele tem que ter uma performance muito elevada, ele tem que ter uma dieta muito boa, muito especial e saúde plena. E por esse campo, se nós pensarmos numa dieta amazônica, o INPA realmente seria um parceiro ideal, porque nós pesquisamos os alimentos produzidos na Amazônia, a sua composição nutricional, a sua própria produção, etc. Uma outra maneira de pensar não seria mais como as ações finalistas, mas a atividade física como parte do nosso próprio programa de qualidade de vida. Dentre as ações que nós promovemos para o bem-estar dos pesquisadores, dos técnicos, a gente tem outras situações bastante importantes. Nosso programa de qualidade de vida, ele pensa em promover atividades físicas como promotoras da saúde. Mas também, voltando para o tema da fisiologia humana, nós trabalhamos com o tema da mudança do clima, muito mais ligados com o impacto sobre o funcionamento dos ecossistemas, mas eu diria que mais cedo ou mais tarde vamos encontrar essa interface entre a pessoa, indivíduos, a mudança do clima e a atividade física. O caminho da mudança do clima na Amazônia segue a tendência global do aumento das temperaturas. Então, como desenvolver atividades físicas, por exemplo, do trabalho dos agricultores, das populações tradicionais, numa atmosfera, num clima mais hostil, de altas temperaturas. Então, a fisiologia e como adaptar-se a essas situações também virão
a ser um tema importante. Nós teremos que continuar desempenhando nossas atividades ao ar livre, numa situação em que as temperaturas já vão ultrapassar a temperatura e a umidade, as barreiras do conforto térmico humano. Então acho que, embora, volto a insistir, embora não sejam temas centrais da agenda do INPA, que é um Instituto de Biologia da Floresta Tropical, desporto, a atividade física e educação física acabarão tendo essa interface. E nós podemos colaborar com as organizações que se dedicam mais diretamente a esse tema. Muito obrigado, professor. Por nada, prazer. Eu sou guarda municipal Gabriel Melo, atuo aqui na cidade de Niterói há 12 anos. O esporte Niterói respira esporte, né? É uma cidade extremamente integrada ao esporte. Na própria Guarda Municipal, a gente tem o NAS, que é o Núcleo de Atenção ao Servidor, que proporciona essa integração junto aos agentes da Guarda Municipal. Está em constante evolução. Lá na Guarda já possuímos academia para os nossos agentes, pilates, outros meios de integração para a melhora da saúde dos agentes. Futuramente terá até atletismo, campo de futebol serão implementados lá na nossa sede, na cidade da Ordem Pública. Niterói é considerada uma das cidades mais seguras do estado do Rio de Janeiro. Eu trabalho no Centro Integrado de Segurança Pública, o CISP. A gente possui mais de 520 câmeras na cidade de Niterói. Essas câmeras, junto à iluminação, que é muito boa, através de lâmpadas de LED, estimulam as pessoas por conta própria, a população niteroense, a praticar esporte cada vez mais, até por iniciativa própria. Existe, inclusive minha pós-graduação em Segurança Pública Municipal pela Universo. Existe o curso de qualificação profissional, que eu inclusive já fiz, um deles, que foi pela própria Universo em parceria com a Secretaria de Ordem Pública. Sim, apesar de não ser diretamente de educação física, eu sou da parte de segurança pública e através da nossa segurança, da Secretaria Municipal de Ordem Pública, diminuindo os índices de violência, trazendo essa sensação de segurança para a população, a gente pode estimular cada vez mais pessoas a cuidar da saúde e a praticar esporte aqui no município de Niterói. Sim, a atividade física é uma coisa que muda a nossa vida, né? Que gera bem-estar, cura doenças, né, naturalmente, e a Guarda Municipal está aí para contribuir diariamente com a segurança pública e o bem-estar da população de Niterói. Muito obrigado. Nada. Olá, boa tarde. Meu nome é André Aquino. Eu faço parte do Núcleo de Gestão Social e de Projetos Sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco. E a gente está aqui mostrando nossas experiências e recebendo aqui as perguntas do Sommer, né? Bom, eu fiquei tentando conectar a sua pergunta ao nosso projeto. Então, o projeto da gente é um projeto que trabalha com a sustentabilidade das famílias reassentadas no projeto da transposição e a gente incentiva a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, de forma sustentável. Então, quando você fez a pergunta sobre o esporte, eu tentei conectar isso com a realidade, né, do nosso projeto. Então, quando a gente produz alimentos nas vilas produtivas do PISF, parte do excedente dessa produção a gente comercializa, os agricultores comercializam para os programas institucionais, como o PENAI e PAA. E aí eu fiz uma ligação. O PENAI, o alimento é levado para as escolas, para as universidades, para as escolas. E aí eu entendo que, se a gente está falando de esporte, as crianças vão começar a ser incentivadas no esporte desde cedo. E no contexto das escolas e da universidade, elas vão consumir esse alimento que é produzido nas comunidades rurais. Então temos 18 comunidades rurais em 3 estados do Brasil, Pernambuco, Paraíba e Ceará. E de alguma forma, indiretamente, a gente consegue alcançar essa questão do esporte também nesse contexto. O Ministério do Esporte diretamente não. O trabalho da gente é feito em parceria com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. É um trabalho que é feito através do projeto da transposição do Rio São Francisco, que é um projeto hídrico, não é? Desenvolvimento hídrico. Não tem relação direta com o Ministério do Esporte. Então a surpresa para dar a pergunta foi nesse sentido, né? Mas eu entendo que indiretamente a gente está contribuindo também
nesse contexto do desenvolvimento do esporte no país. Conoce algum caso de colaboração entre pesquisadores, trabalhadores del deporte brasileiro com a universidade ou com o núcleo? Com o núcleo não, com o núcleo não. Com a universidade deve ter, porque a universidade tem curso de educação física, tem curso de esporte, é desenvolvido dentro da Univasf, mas diretamente com o núcleo não. Muito obrigado por a resposta. Por nada, obrigado. Olá, bom dia a todos. Eu sou Daiane Prudêncio, pesquisadora do IBICT, e venho compartilhar aqui com vocês a importância da Escola Nacional de Informação, a ENASIM, junto com o seu programa de pós-graduação, PBGC e IBICT, as contribuições que o sistema informacional do nosso Instituto, o IBICT, pode oferecer às pesquisas no campo dos esportes, né, e desportos de maneira geral. Diante disso, é importante compreender que todo o ecossistema informacional do IBICT pode contribuir com pesquisas, inclusive na área de educação física, desportos e outras dimensões da compreensão de saúde no seu conceito mais alargado. A gente tem vários sistemas que podem contribuir, por exemplo, com pesquisas correlacionadas à gestão de dados da pesquisa, repositórios informacionais, dinâmicas de divulgação científica, programas de competência em informação, toda a parte de educação também para a divulgação científica. Então conheçam mais do nosso instituto e conheçam as oportunidades que o IBICT tem para a pesquisa também nesse campo. Obrigada. Para mim é muito natural compreender as dimensões informacionais correlacionadas com pesquisa de qualquer área do conhecimento, incluindo a educação física e os desportos de maneira geral. É necessário compreender a informação pelo seu ponto de vista estratégico, como um insumo essencial, e assim como toda a sua cadeia de custódia, de produção da informação, gestão, a manifestação da informação e dos seus produtos, pela perspectiva científica e de compreensão de como isso pode realmente contribuir com a pesquisa, tanto na gestão dos dados, né, relacionados ao campo da saúde, também do desporto. É importante compreender que há uma relação. Nós estamos num programa que, embora esteja circundado, né, em certa dimensão pela perspectiva da comunicação, informação e museologia, essa relação interdisciplinar se mantém. Então é fundamental compreender, né, a compreensão que o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, pode cooperar também com pesquisas dessa natureza. Aqui, compartilhando com o nosso professor convidado, eu observo a relação que o Instituto tem a partir de todo o seu ecossistema informacional no que tange a gestão de dados de pesquisa, desenvolvimento e gestão de repositórios de dados científicos, os seus programas de mediação da informação, de competência em informação, de literacias informacionais, divulgação científica. É possível estabelecer uma relação com a pesquisa também no campo do desporto e especificamente aqui no contexto nacional daquilo que denominamos como educação física. Esse campo de conhecimento precisa ter à sua disposição informações que sejam qualificadas, que estejam em fácil acesso, organizadas, tratadas, para que possa avançar no desenvolvimento da compreensão integral do conceito de saúde, pensando o esporte como um mecanismo de inclusão, de educação, de emancipação do indivíduo. Sabemos que muitos brasileirinhos sonham, né, em ingressar aí pelo caminho do esporte. E para a dimensão do esporte há também toda a sua cobertura científica. Diante disso, há sim uma relação da informação. Uma informação para se conhecer sobre outros esportes, uma informação mediada que qualifica a compreensão dos sistemas esportivos, toda a compreensão em torno do que é o esporte e a sua compreensão do ponto de vista de divulgação científica. Então é necessário utilizar os ecossistemas que o IBICT oferece à sociedade para popularizar ainda mais a compreensão científica que há no esporte. Então convido todos vocês a conhecerem a ENASIM e o IBICT. Muito obrigado, professora.
Oi, eu sou Thaís Condesa, eu sou pesquisadora adjunta no Instituto Nacional da Mata Atlântica. Faço pesquisa com anfíbios e estou aqui para responder uma pergunta. Eu fiquei impressionada com a pergunta, porque normalmente não é uma pergunta usual, e logo pensei na questão, né, de uso das áreas públicas, das áreas de natureza onde ocorrem os anfíbios, que são objetos do meu estudo, e são realizadas atividades de esporte, né, coletivo. Então pensei no impacto que o esporte traz para o meio ambiente, para as áreas de Mata Atlântica, e entendo que existe uma relação muito forte entre as duas áreas. Sim, na verdade eu entendo que o esporte no Brasil é praticado nas áreas de Mata Atlântica, né? Então pensamos em triatlon, pensamos em trekking, mountain bike, todas essas áreas passam em áreas, né, da Mata Atlântica. Então áreas montanhosas, áreas de restinga, as próprias praias, né, que a gente tem, são áreas de Mata Atlântica, e a gente não sabe, esse esporte, na verdade, ele passa só no pedido de uma autorização para ser realizado numa área de conservação ou algo assim. Então a gente não sabe ainda medir o impacto do esporte, não existem pesquisas muito direcionadas a isso, pelo menos no nosso instituto. Então seria uma oportunidade de trabalho aí para o futuro. Sim, no nosso instituto, né, nós temos pesquisadores trabalhando exatamente com políticas públicas, na interface entre vários setores do governo, né, a sociedade em geral. Então acho muito importante que existam pesquisas ligando essas áreas, né, que possam contribuir aí para a gente fazer um manejo ou uma governança melhor das nossas áreas naturais em relação à sua utilização, principalmente pelo esporte. Muito obrigado. De nada. Leandro Albertini, sou coordenador adjunto do Centro de Documentação e Disseminação de Informações do IBGE. A pergunta que você havia me feito era a relação do IBGE com o esporte. Num primeiro momento, eu lhe respondi que se eu soubesse a resposta eu lhe informaria. Caso contrário, a gente encaminharia essa dúvida internamente no IBGE para que a área responsável pudesse averiguar os dados, enfim. Sim, o IBGE tem a pesquisa de esporte que foi lançada em 2003. Tem um suplemento da PNAD contínua também, se eu não me engano, em 2015, em parceria com o Ministério dos Esportes. E essas informações estão todas disponíveis no portal do IBGE. Bom, essa informação é a nível da presidência, né? Eu não saberia lhe informar com precisão. O IBGE tem acordos de cooperação com vários órgãos e ministérios. Com o Ministério dos Esportes especificamente, a gente teria que submeter essa consulta interna. Muito obrigado. Eu que agradeço. Meu nome é João Pedro Boechat, eu sou coordenador de juventude da Prefeitura de Niterói. Eu sou responsável por gerir as políticas públicas voltadas para os jovens de 15 a 29 anos aqui na cidade de Niterói. Eu fui um pouco surpreso porque eu não sabia o que estava esperando, mas foi muito interessante porque a gente tem um trabalho muito forte com o esporte aqui e faz muito parte da minha vida. A gente patrocina aqui os Jogos Universitários, que foi uma ideia nossa, a gente construiu a partir desse ano, tem mais de 1.600 alunos das universidades aqui de Niterói. Então está sendo muito gratificante construir. Eu fui presidente de Atlética Universitária, né, então vivi muito o esporte universitário. Então compreendo muito a importância e essa centralidade do esporte nas políticas públicas. Como eu disse, tem esse papel central, porque eu acho que para a juventude, a gente trazer realmente uma transformação social para os jovens, principalmente aqueles que mais precisam, o esporte tem um lugar central. O esporte, a cultura, a capacitação profissional, a saúde, a possibilidade de alcançar empregos, gerar renda, mas certamente o esporte ele desenvolve muitas competências que os jovens levam para a vida. Às vezes é a primeira experiência que o jovem vai ter trabalhando em equipe, né? Vai desenvolver sua noção de liderança, vai
conseguir superar adversidades e trabalhar em grupo. Então o esporte tem um papel realmente fundamental e por isso a gente investe muito em políticas para o esporte aqui na juventude. Então, a gente, na Coordenadoria de Juventude, note que aqui em Niterói tem várias outras secretarias que também fazem coisas para a juventude e também tem uma secretaria de esporte que trabalha muito o esporte. Mas a gente investiu em 2 projetos principais nesse ano. Um foi construir uma etapa do Circuito Brasileiro de Skate aqui em Niterói e a outra foi a construção dos Jogos Universitários, que envolve handebol, basquete, vôleibol, futebol, atletismo, natação, enfim, várias modalidades. Então é uma das principais coisas que a gente lançou no nosso órgão esse ano. Então tem um papel central. A gente está elaborando um equipamento público que envolve esporte também, mas que ainda não está pronto. E o Circuito Brasileiro de Skate também tem um papel fundamental, porque o skate é um esporte que é muito focado nos jovens, né? É um esporte que a galera chega no auge cedo, né? Se aposenta cedo e atrai muito jovem, principalmente os jovens mais jovens. Então tem sido o nosso foco na Coordenadoria de Juventude. Eu fui, mas eu era muito ruim. Então eu virei presidente de atlética, que eu consegui ajudar mais meu time, minha faculdade, vai falar de Direito da UF, fazendo a gestão dos times. Eu sou bom nisso, então consegui ajudar. Nossos times foram para todas as finais de jogos jurídicos. Foi uma gestão muito vitoriosa do ponto de vista esportivo, mas eu não estava em quadra. Com certeza, e a gente tem aqui a Lei de Incentivo ao Esporte, tem Bolsa Atleta, tem muitos equipamentos, então acho que é muito importante que as empresas públicas façam um trabalho bom nisso, algumas privadas também, mas é muito importante que a gente tenha esse investimento, terceiro setor também, né, que entenda a importância de prestigiar o esporte, valorizar o esporte, porque ele é central para a juventude, como eu disse, para desenvolver todas as competências que a juventude precisa para ter um futuro próspero. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço. Olá, eu me chamo Flávia Gonçalves Fernandes, eu sou pesquisadora no Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, que fica em Cuiabá, no Mato Grosso. Hoje, nesse evento, nós trouxemos jogos físicos e digitais sobre os animais do Pantanal. Eu fui questionada sobre qual a relação do INPP com o esporte. Ser questionada sobre isso, fiquei surpresa, pois trouxemos jogos sobre animais. Inicialmente pensei, está relacionado com qualidade de vida, se preservamos o meio ambiente, o Pantanal e também praticamos esporte, isso promove a melhor qualidade de vida. Depois, conversando com mais detalhes, também me veio a questão de que ao avançarmos, pesquisarmos no Pantanal, também fazemos trilhas, também praticamos esportes, movimentamos o corpo, isso tudo está sempre interrelacionado em nossas vidas. Nas pesquisas do Pantanal, podemos fazer práticas, colaborações com pessoas vinculadas ao esporte, se tem essa questão das trilhas, tem a questão da natação, que temos as vegetações e os rios, onde os pesquisadores vão. Podemos fazer parcerias para o turismo, onde vincula o esporte, turismo, lazer e também o conhecimento sobre a biodiversidade do Pantanal. Acredito que essa parceria, essa colaboração seria esportes dentro da natureza. Muito obrigado. Obrigada. Meu nome é Carla Ostoff, eu sou pesquisadora da área de computação de alto desempenho, tenho doutorado nessa área e lidero pesquisas na área. Quando você me perguntou sobre a questão do esporte, eu tentei entender em qual das 18 sub-áreas de pesquisa que hoje são desenvolvidas com o supercomputador Santos Dumont,
essa sua área de pesquisa estaria integrada. Por quê? O supercomputador ele é feito para o desenvolvimento de pesquisas que necessitam um grande poder computacional.